Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Como prometemos no programa duplo, aqui hoje, terça-feira, dia 14 de setembro. Eu estava vendo o nosso segundo programa do mês. Nossa, esse mês a gente já chegamos na metade com nenhum, agora com um, e esse é o segundo programa. Mas aqui estamos com vocês novamente, Padre Felipe Neco. Aqui é o Padre Renan, uma alegria nessa semana dupla, exaltação da Santa Cruz, né, Padre Felipe? Hoje é um dia muito importante então para nós, né? Assim é, pois já celebrei a minha missa com 2 leituras, glória, foi tudo, até usei já a casula vermelha de festa, foi uma maravilha, já encomendando já essa manhã, esse dia a cada um de vocês, vai ser um dia bem corrido e aqui já continuamos aqui também trabalhando no WhatsApp, já marcando mais atividades hoje, mas aí estamos, né, felizes de estar com vocês novamente, e não sei, já quer entrar direto, porque a gente de ontem para hoje, não sei se teve alguma novidade. O padre falou que 15 dias já passou do mês e a gente está no segundo, mas estamos cumprindo, né? Um por semana, então ó, dá 7, 14, 2 programas, tá bom, né? Vamos entrar no tema então, porque ontem já fizemos o nosso entretenimento santificante e acho que não vai precisar muito, né? Hoje então você pode falar 50 minutos. Não, isso significa que o programa de hoje vai ser meia hora e já tá ótimo, né? Pois sim, a gente está pensando de um programa curto que ontem eu vi, eu creio que eu cheguei no top 5 de mais longos ontem, né? Mas eu também acho que foi meio culpa do Padre Renan também, hein? Claro, com certeza. A gente estava... eu estava preparando esse tema, né, e eu falei, vai ser rápido, né, acho que 2 páginas dá para falar, de repente me saíram 4 páginas, mas 4 páginas com espaço, com tudo, então acho que dá para falar em meia hora, até porque hoje eu tenho um princípio, né, que eu aprendi com o padre reitor aqui do seminário, o padre Alejandro, ele usa com a orquestra. Numa orquestra, ele é o diretor da orquestra do seminário, e ele diz que quando você vai apresentar uma música, você apresenta 1, 2 e já tá bom, né, porque é melhor que as pessoas peçam mais do que você apresente 5 e elas estejam na cabeça pensando já não é hora de acabar, né? Então, algo assim acontece também, né? Homilia de padre, pois é melhor você falar 5, 6, 7 minutos e a pessoa falar, nossa padre, que boa pregação, maravilhoso, do que você falar 15 e a pessoa não se lembra de nada porque só queria que você terminasse, né? Eu tô pensando em diminuir mesmo, homilias. Eu chego quase a 15 minutos, na verdade, né? 10, 12 facilmente, né? Não, para mim 10 minutos já tá bom, né? Já basta. Tem então, tanta coisa para falar também, né? Por isso, hoje vamos então fazer esse programa um pouco mais breve e com certeza você vai ficar com gostinho de quero mais e vai mandar todas as suas mensagens, sugestões ali no e-mail, no Instagram, onde for, para pedir mais tema, porque o Padre Renan fala muito pouco, o Padre Felipe fala muito pouco. Não, também vai mandar queixas, reclamações, também isso chega também. Também pode chegar, pode mandar também que a gente está aberto a tudo, né? Então vamos lá entrar no nosso tema hoje. Essa semana eu estive visitando uma pessoa que repetiu uma pergunta muito típica que as pessoas fazem, né? Padre, onde é a sua paróquia? Onde o senhor celebra? E eu disse, não, eu não tenho paróquia, eu não tenho lugar fixo, porque eu sou um missionário. O que é ser missionário? É que eu sou sacerdote religioso. E a pessoa me disse, eu também sou muito religioso, eu rezo muito. Então eu falei, meu Deus, acho que é bom a gente tratar então o tema, o que significa ser sacerdote religioso, o que é quando eu falo sacerdote diocesano, sacerdote religioso, padre diocesano, padre religioso, mas padre não é tudo igual? Então vamos falar chega sobre bastante isso, essas perguntas, agora vai ser bom que eu já, tem dúvida entre padre diocesano e padre religioso, pum. Podcast. Católico Você Sabia, programa número 79, vai lá que você já vai saber certinho a diferença, que o Padre Renan vai dar aula hoje. Aqui. Vamos ver, espero. Eu li ontem o direito canônico, mas não quis completar tanto com o texto do direito canônico. Sim, a base do meu texto é o direito canônico, né? Mas o direito canônico ele tem uma linguagem muito pesada, né? Então, acho que para um podcast assim, jurídica, você citar... né? Vamos colocar pesado, vamos colocar uma linguagem jurídica que pode dificultar muita gente. Que é uma linguagem jurídica, é uma linguagem complicada, né? Então, mas tem que ser assim, né? Então, uma das coisas que eu dizia quando me apresentava justamente como sacerdote é que eu sou religioso dos Legionários de Cristo, né? E como eu falei, as pessoas pensavam que ser religioso é que rezava muito e tal, então pensei em preparar esse tema. Vamos então explicar, mas sobretudo falando não só sobre o ser religioso ou a vida religiosa como estado de vida, e sim falando dos sacerdotes.
É claro, eu vou ter que explicar o que é vida religiosa, mas, sobretudo, o objetivo desse episódio hoje é a diferença entre um padre diocesano e um padre religioso, né? Não quero entrar muito, como eu falei, na linguagem canônica, né? A base sempre é o direito canônico, mas na linguagem, porque acredito que não todos estamos familiarizados com essa linguagem, né? Mas vamos tentar, né? É necessário dizer, antes de entrar no tema, que assim como existe um código ou códigos de leis civis que regem e governam os povos, as sociedades, assim também existe um código chamado Código de Direito Canônico. Leis que regem e governam a Igreja. Todos os católicos estamos sujeitos a essas leis, estamos sujeitos a esse Código de Direito Canônico, porque justamente é o que governa, o que rege a Igreja, né? Na parte jurídica da Igreja está submissa, sujeita a esse Código de Leis. Então é importante para todos nós, né? Nenhum fiel católico pode dispensar-se do Código de Direito Canônico, né? Provavelmente de algum número por justa causa, a autoridade pode, mas, enfim, como base, nenhum católico pode dispensar-se, muito menos nós sacerdotes, né? O Código de Direito Canônico dedica vários números, a partir do número 573. Então, se você quer aprofundar depois no que significa vida religiosa, ser religioso, instituto religioso, todo o tema relacionado com a vida religiosa, que significa conselhos evangélicos, vida fraterna em comum, tudo isso a partir do número 573 do Código de Direito Canônico. Se você faz uma pesquisa no Google, fazendo propaganda para o Google, você pode colocar lá Código de Direito Canônico e vai diretamente direcionar você ao site do Vaticano, Vatican News, e ali no site do Vaticano vai aparecer o Código de Direito Canônico em PDF. E ali você pode baixar ou pode ler, etc, né? Então, número 573 e seguintes, e vários números, vão falar sobre a vida religiosa, né? Então, basicamente, nós podemos dizer, como eu disse, não é que eu estou citando algum número, mas a base desses números, basicamente podemos dizer o seguinte. Primeiro, o que é a vida religiosa? A vida religiosa é a forma de vida que alguns fiéis assumem como vocação. Então, vida religiosa é uma vocação e é uma forma de vida. Essa forma de vida está ligada a um instituto que tem normas próprias. Pode ser sacerdote ou não sacerdote. E além das normas próprias de cada instituto, os religiosos devem ter todos, como norma comum, 2 elementos, segundo o direito canônico: os votos religiosos e a vida comum. Então, estamos falando que a vida religiosa é uma forma de vida que tem 2 elementos comuns a todos: os votos religiosos, a gente vai falar o que é agora, e a vida comum. Então, uma forma de vida, um chamado de Deus, uma vocação particular que algumas pessoas assumem. Alguns são sacerdotes, outros são não sacerdotes, não importa, mas são religiosos. E esses religiosos têm em comum 2 elementos: os votos religiosos e a vida comum. O que são votos religiosos? Dentro desse estado de vida que esses fiéis assumem, a Igreja propõe 3 assim chamados conselhos evangélicos. Se chamam conselhos evangélicos porque são tirados da doutrina de Cristo nos evangelhos, obviamente, né? Então, estamos falando da pobreza, castidade e obediência. Os religiosos fazem voto diante de toda a Igreja de viver essas 3 virtudes. Então, os votos religiosos são votos, né, promessas feitas a Deus de viver em pobreza, castidade e obediência, os 3 conselhos evangélicos assim chamados na Igreja. Um voto, o que é um voto? Um voto é uma promessa feita a Deus, mas é uma promessa invocando a Igreja como testemunha. E, portanto, é uma promessa que tem um peso dentro da normativa canônica da Igreja, um peso muito forte, né? Não é só algo que eu prometo a Deus no meu interior, na minha oração, uma promessa particular que eu fiz a Deus. Não, é algo muito mais forte, muito mais de peso canônico, porque é uma promessa que eu faço publicamente e eu tenho como testemunha dessa minha promessa feita a Deus a mesma Igreja.
Então eu prometo diante de toda a igreja viver os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Obviamente, o não cumprir uma promessa traz uma promessa feita a Deus no particular, traz umas consequências para a minha vida espiritual, lógico, né? Eu prometo a Deus viver a caridade e eu não vivo a caridade, pois sim, tem umas consequências para a minha vida espiritual, eu não fui fiel a Deus, talvez é bom que eu me confesse, que eu volte a tentar, é um propósito, uma promessa que eu fiz, é algo de peso. Agora, quando eu falto a um voto, é algo muito, juridicamente é muito mais pesado, porque eu fiz publicamente essa promessa a Deus, invocando a igreja como testemunha. Então, não é só, eu não cumpri, eu peço perdão a Deus. Não, eu não cumpri e de repente eu tenho que reparar de alguma forma, pode ter penas canônicas, de repente, dependendo do peso desse não cumprimento, enfim, né? Porque estamos falando que é um voto. O que mais que a gente diz aqui? É importante dizer que a vida religiosa ela sempre se concretiza e realiza em um instituto religioso aprovado pelo Papa, pela Santa Sé. Qualquer pessoa pode fazer um voto a Deus, mas será de modo privado. Agora, um voto público, um voto religioso, dentro da vida religiosa, perante toda a igreja, de viver os conselhos evangélicos, sempre será dentro de um instituto religioso. Até para poder assegurar os dois elementos que o direito pede para a vida religiosa, né? Nós falamos que para a vida religiosa o direito pede dois elementos fundamentais, os votos, né? Já falei que são os votos, e a vida comum. Então, quando eu, religioso, faço um voto a Deus, público, né? Perante toda a igreja testemunha desse meu voto, dessa minha promessa a Deus, com esse peso jurídico, e eu faço dentro de um instituto religioso, isso assegura também que a vivência desses conselhos evangélicos, dessa promessa, desse voto que eu fiz a Deus, eu vou realizar dentro da vida comum de um instituto religioso. Vamos falar depois o que é vida comum. Agora mesmo, o que é vida comum? Por vida comum se entende o estilo de vida comunitário próprio de cada instituto, onde nenhum membro se singularize, mas todos se submetam a um estilo de vida em comunidade sob a guia de um superior, né? Então, acho que aqui já tratamos, não sei depois se o padre Felipe acha que algum dos elementos, ou poderíamos colocar mais, né? Mas acho que aqui já tratamos o fundamental da vida religiosa. Segundo o direito, vida religiosa fundamentalmente deve ser um estilo de vida, uma vocação, um chamado de Deus, uma forma de vida que implica dois elementos: conselhos evangélicos, voto, e vida em comum, vida fraterna, vida comum. Os votos, então, pobreza, castidade e obediência, a promessa feita a Deus tendo a igreja como testemunha, publicamente, e a vida comum significa que nos sujeitamos a viver em comunidade sob a guia de um superior, ninguém se singulariza. Então, esse é o chamado de Deus, a vocação à vida religiosa, esse estilo de vida próprio que algumas pessoas assumem, porque receberam um chamado singular de Deus. Até aqui, então, o tema da vida religiosa. Mas é importante saber que dentro da vida religiosa existem institutos de natureza clerical e institutos de natureza não clerical, ou não necessariamente clerical, ou pode ser clerical e não clerical, né? Ou seja, quando eu falo de clerical, eu estou falando de sacerdotes, padres. Então, significa que os institutos de vida religiosa, eles podem ser padres ou não padres. Tem pessoas que são religiosos e não são padres, né? Obviamente, as mulheres nunca vão ser padres, né? Mas até os homens, né? Existem, não sei, os franciscanos, por exemplo. Eu conheço franciscanos que são irmãos a vida toda. São Francisco mesmo não foi padre, né? Então, é um instituto de natureza clerical, tem padres franciscanos, mas também tem irmãos franciscanos, que nunca chegam a ser padres, né? E é aqui onde entra talvez a confusão, quando eu me apresento como sacerdote religioso. Tá, padre, mas então, existem dois tipos de padres? Porque nós, os Legionários de Cristo, somos um instituto de natureza clerical. Isso significa que nos Legionários de Cristo, na nossa instituição, no nosso instituto religioso, não existem irmãos, só irmãos que vão ser irmãos a vida toda. Existem irmãos, não padres, em caminho ao sacerdócio, né?
antes de ser padres, são religiosos não padres, mas que estão formando-se para ser padres. Você não pode ser seminarista a vida toda ou irmão a vida toda, nos Legionários de Cristo. Em outros, sim. Então, aí eu me apresento como um sacerdote religioso. Tá, padre, mas então tem 2 tipos de padres? Eu sinto que poderíamos dizer que sim. Sim, tem 2 tipos de padres, né? O sacerdote regular e o sacerdote secular, ou se quer chamar de outro modo, para ficar mais fácil, né? O sacerdote diocesano e o sacerdote religioso. Então, o sacerdote regular é o sacerdote religioso, e se chama regular porque ele vive uma regula em latim, se chama regra, uma norma de vida comum. E, portanto, se vive uma norma de vida comum e emite os votos, conselhos evangélicos, é um sacerdote religioso. O sacerdote regular é o sacerdote religioso. E depois existe o sacerdote secular, que é o sacerdote diocesano. Se chama secular porque ele vive no séculum, que significa mundo. O sacerdote que vive no mundo, no meio do povo, o pastor, o bom pastor. A espiritualidade do sacerdote diocesano é o bom pastor. Então, existe o sacerdote que vive uma regra de vida comum e os conselhos evangélicos, sacerdote regular, sacerdote religioso. E existe o sacerdote que vive no meio do mundo, no meio do povo, como o bom pastor, né, da sua paróquia, e é o sacerdote diocesano. Então, vamos falar sobre algumas diferenças para a gente tentar entender, e esse é o centro aqui desse programa que eu pensei em preparar para vocês, explicar realmente a diferença entre um sacerdote diocesano e um sacerdote religioso. Explicar, já falei, né? O religioso tem votos, o religioso tem vida comum, o diocesano não. Então, na prática, padre, o que significa isso? Vamos tentar explicar um pouquinho na prática essas principais diferenças, né? Sacerdote religioso e sacerdote diocesano. Então, assim, quando o padre Felipe e eu, outros sacerdotes, nos apresentemos como um sacerdote religioso, você já entende, vocês fazem votos, vocês vivem uma vida comum. E o padre diocesano não necessariamente, né? Não tem essa obrigação. Virtude sim, claro, mas não por voto. E também, quando você, de repente, né, não vai ser como eu entrei no seminário pensando que o único padre que existia era o padre de paróquia, o padre diocesano. Então, quando você, de repente, está, não sei se tem algum ouvinte do nosso podcast que está em discernimento vocacional, ou se tem um ouvinte que conhece alguém que poderia ser sacerdote, ou algum seminarista, ou algum, não sei, vocacionado que poderia seguir ou a vida religiosa ou a vida diocesana, enfim, você já sabe o que significa isso e como orientar, né? Então, também está com essa finalidade esse programa. É certamente para você entender melhor a sua fé, porque dentro da nossa igreja tem essa riqueza, essa ampla riqueza, né? Então, votos, diferença entre sacerdote religioso e sacerdote diocesano. Em primeiro lugar, os votos, conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, né? O sacerdote religioso, como é próprio da ordem religiosa, da vida religiosa, emite votos dos 3 conselhos evangélicos. Portanto, ele se compromete perante toda a igreja a viver a pobreza, a castidade e a obediência. Pela pobreza, o sacerdote religioso não tem nada como próprio e se submete à vida comum. Pela obediência, o sacerdote religioso se submete a que sua vida dependa de um superior, que ele determina algumas normas, alguma determinação pontual, o lugar onde ele vai realizar a sua missão, enfim, né? E pela castidade, o sacerdote religioso se submete a viver a virtude da castidade em todas as suas dimensões. Então vamos colocar um exemplo aqui sobre a nossa vida aqui, né? Nós, Legionários de Cristo, Padre Felipe e eu, a nossa comunidade. Nós somos religiosos, membros do instituto religioso chamado Legionários de Cristo. Então eu, no meu caso, prometi lá no ano de 2005, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu prometi, 19 anos, eu prometi viver os 3 conselhos evangélicos por um voto que eu fiz, né? Pelos 3 votos que eu fiz, de pobreza, castidade e obediência. Foi a primeira vez que eu fiz um voto lá no ano de 2005. Pela pobreza,
Eu me comprometi desde lá a viver até aqui, até hoje, né? E sempre viverei pela pobreza. Não tenho nada como próprio. Não recebo salário, recebo tudo o que preciso e nada além do que eu preciso recebo da minha congregação. Eu tenho um carro que a congregação me deixou e se eu mudo de cidade eu não levo o meu carro, porque não é meu. Eu estou usando no meu ministério, no meu apostolado. No meu caso, eu moro em Joinville, eu moro numa casa alugada e eu recebo, não sei se eu poderia dizer, mas acho que sim, não tem nenhum problema, né? Não é nenhum segredo nem nada. Eu recebo da minha congregação R$ 1.500 para poder viver em Joinville. Somos 3 padres lá e eu recebo essa contribuição, essa ajuda da congregação para poder viver, nós 3 lá, porque nós pagamos o aluguel e obviamente gasolina, que eu sempre estou viajando por todos os lados. Então, praticamente, o aluguel e a gasolina já vai muito mais do que isso, né? Do que esses 1.500 que eu recebo. Então, padre, como que eu vivo? Como que o senhor vive? Eu vivo, o restante do que eu vivo é a oferta generosa do povo de Deus. Quando eu vou, não sei, celebrar, quando eu vou atender, quando eu vou confessar, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou visitar alguém, quando alguém pergunta se eu preciso de alguma coisa e quero oferecer uma ajuda, tudo isso é a ajuda grata do povo de Deus. Então, graças a Deus, nunca me falta nada para viver. Porém, eu tampouco sobra, né? Sei lá, eu quero ir festejar, eu quero ir ao cinema, eu quero ir uma viagem à Europa, nas férias. Eu não tenho isso, né? Eu não tenho isso. Obviamente, alguma vez a gente vai no cinema, alguma vez eu vou para descanso, mas não é aquele dinheiro que eu posso dispor todo final de semana para sair, porque isso não existe, eu não tenho. Quando as pessoas me convidam, fica a dica aí para o nosso ouvinte do podcast Católico Você Sabia? Quando as pessoas nos convidam, mas é um pouco mais fácil, né? Porque a pessoa que convida paga normalmente. Então, isso para falar no concreto o que significa essa vivência da nossa pobreza, né? Não temos nada como próprio. Tudo é oferecido pela congregação para o nosso ministério, para o nosso apostolado, mas a gente também tem que viver da providência e da oferta generosa do povo de Deus, né? Pelo voto de castidade, eu fiz o voto de castidade, meu primeiro lá em 2005, daí eu fui renovando e chego até aqui, né? Eu me comprometi à vivência interna e externa da virtude da castidade, que implica a continência, implica o celibato, implica o pudor, implica o respeito no trato com as outras pessoas, enfim, implica vivência interna e externa da virtude da castidade. E pelo voto de obediência, eu me submeto a um superior. No meu caso, temos aqui o nosso superior da comunidade em Curitiba, por mais que eu moro em Joinville, mas o meu superior a nossa comunidade está aqui em Curitiba, então me submeto a ele. Quando ele me diz volta para Curitiba, eu volto pela minha obediência. Quando eu preciso ficar em Joinville um pouco mais tempo, eu tenho que ligar para ele e falar, padre, posso ficar em Joinville mais um dia? Porque isso surgiu, esse compromisso, assim, pode ou não pode? Enfim, faz parte do nosso voto de obediência. E eu tenho também um superior que a gente chama de provincial, que é o superior da nossa província no Brasil, que é quem me destina a um lugar para realizar meu apostolado. Ou seja, eu não dependo do bispo diocesano. Eu devo sim me submeter, né, obviamente, ao bispo. É ele quem coloca as normas de como eu tenho que trabalhar na diocese que eu estou, no meu caso em Joinville. Mas quem me diz onde eu vou trabalhar e o que eu tenho que fazer nessa cidade é o meu superior dos Legionários de Cristo no Brasil. Então, diante disso, nós temos aí, coloquei no concreto exemplos, né, de como eu, Legionário de Cristo, sacerdote religioso, vivo a pobreza, a castidade e a obediência. Então, se pode dizer que o diocesano não tem que viver os votos? Aí está, eu acho, a principal diferença, né? O diocesano, ele não faz votos, porém ele está chamado sim a viver a virtude. Obviamente é um sacerdote, e um sacerdote é outro Cristo, e um sacerdote está configurado com Cristo. Então, seu estilo de vida não vai ser um estilo de vida mundano. Por mais que ele está no mundo, é o bom pastor da sua paróquia, é um sacerdote diocesano, mas o seu estilo de vida, o que ele deve representar, apresentar para as pessoas, é um estilo de vida do próprio Cristo. Por isso é um sacerdote, né? Então, podemos dizer sim
que o sacerdote diocesano não faz um voto de vivência das virtudes, não um voto de viver as 3 virtudes dos conselhos evangélicos, mas sim deve viver as virtudes, mesmo que não tenha prometido publicamente, tendo a igreja como testemunho. Mas a virtude é para todos, né? Então, acho que aí está a principal diferença. Ele não faz voto, mas está chamado pela natureza do estado sacerdotal a viver as virtudes. Obviamente a castidade, que é algo próprio, primeiro de todo cristão, né? Mas de todo sacerdote também pela continência, pelo celibato. A obediência ele tem que viver ao seu bispo diocesano, que é quem lhe dá as determinações, e ele faz uma promessa de obediência na sua ordenação também, mesmo que não seja um voto, mas ele faz uma promessa na ordenação. E a pobreza. O Código de Direito Canônico pede aos sacerdotes que a sua vida seja concorde com a natureza do estado clerical, do estado sacerdotal. Porém, o sacerdote diocesano, não estando obrigado por voto a viver a pobreza, ele sim tem o seu salário, ele sim tem seus bens, e isso não tem nenhum problema, sempre e quando a vivência da sua vida seja concorde ao estado sacerdotal. Deixa eu colocar um exemplo, né? Uma vez eu estava no semáforo e uma mulher pediu dinheiro. Mas eu não tenho salário, né? Eu não tenho nem para mim, eu vivo da oferta do povo de Deus. Então eu falo, senhora, vou rezar pela senhora, mas eu não tenho. E do lado da calçada passou uma pessoa que disse, toma aqui, e deu, né? E a mulher ficou tão feliz e falou, nossa, ele me deu 20 reais. Imagina uma pessoa pedindo dinheiro no semáforo e a pessoa dá 20 reais, pois é muito, né? E depois eu vi, era um padre que eu conheço lá de Joinville, um padre diocesano que estava andando na rua, estava ali perto do seminário, né? Ele mora no seminário, ele deu 20 reais para a pessoa. Então, e os padres ganham salário, então de repente com esse salário ele pode ajudar mais pessoas, né? Enfim, né? Eu mesmo uma vez tive que fazer uma vaquinha dessas online para viver, né? E um sacerdote diocesano, 2 sacerdotes diocesanos me ajudaram com uma quantidade bastante considerável, né? Então, quer dizer, sinto que mesmo ele não vivendo a pobreza e portanto recebendo um salário, esses padres dão bastante exemplo, né, de vivência da pobreza, né, de até ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Então, isso respeito a os votos, a diferença de vivência entre um sacerdote religioso e um sacerdote diocesano com relação aos votos. Agora eu vou falar sobre a vida comum. Deixa eu fazer, pessoal, um pequeno comentário, abre aspas aqui, sobre essa realidade. As pessoas às vezes não entendem tanto essa realidade dos votos. Eu acho que realmente, como o padre falou, é fundamental na diferença, né? Pois o sacerdote diocesano tem um salário, né, que são 3 salários mínimos, dependendo da diocese e tudo, né? Ele paga seu INSS, seu FGTS, vai ter sua aposentadoria depois. A realidade do sacerdote religioso não é assim, né? O religioso depende totalmente da sua congregação, né? E da ajuda que a congregação e ele em si vai conseguindo, né? Essa eu creio que, especialmente essa pergunta as pessoas fazem muitas vezes, né? Quando vem, padre, mas você recebe, né? Eu falo, não recebo, não. Recebemos às vezes uma ajuda, o padre Renan falou que recebe uma ajuda, eu recebo uma ajuda menor que a dele, né? Mas de 500 reais que eu recebo no mês, que depois isso é gasolina de uma semana, mas e toda a realidade depois que nós, como sacerdotes, oferecemos nosso trabalho junto às paróquias, né? Oferecendo através da celebração da Santa Missa, né? Que os párocos, quando precisam de ajuda na celebração da missa, toda a missa existe a espórtula, que é um dinheiro que é oferecido pela missa, pelos próprios fiéis, né? E quem celebra a missa, tem que oferecer nessa intenção. Então, isso é tudo dentro do direito canônico. Então, o sacerdote, o pároco, tem que oferecer o valor dessa missa, que não é que a missa se cobra, nem tem um valor, não é um valor infinito, sabemos toda essa realidade, mas da oferta que as pessoas fazem, o sacerdote, o pároco tem que ajudar, não tem essa obrigatoriedade, né? Porque é obrigatório pelo Código de Direito Canônico que quem celebra a missa receba, né?
pois, a espórtula dessa missa. Então o pároco tem essa obrigação de, pois, ajudar diretamente o sacerdote que celebra, independentemente se é religioso ou diocesano. Se um diocesano celebra em outra paróquia, pois o pároco também tem que, pois, dar essa espórtula, né? Muitas vezes tem párocos, como o padre falou, muito generosos, que ainda, pois, ofertam mais do valor que é estipulado pela diocese, pelo bispo, né? Pois ajudando geralmente com a gasolina do padre que foi até lá, que se pois, deslocou até o lugar da celebração. E, pois, mais ou menos nós, como religiosos, que não somos párocos, né? Porque todo pároco e vigário tem um seu salário, né? Os diocesanos, todos eles ou são párocos ou são vigários. Os religiosos nem sempre, né? Então, esses que não vivem de uma paróquia, pois não têm um salário concreto, né? Mas, assim, todos os religiosos que são párocos, né? Talvez não aqui em Curitiba, as Mercês, que estão os franciscanos, pois eles têm o seu salário, mas os salários não ficam para o sacerdote, vão para a comunidade, né? Pois só queria complementar essa parte que as pessoas aqui elas não entendem, nessa parte realmente que é a parte econômica em si, mas que entra também na realidade do voto de pobreza, né? O dinheiro que nós recebemos, pois no caso na nossa comunidade, pois o superior já nos permite dispor desse dinheiro para pagar gasolina e ter os nossos gastos normais, né? Isso vai depender depois de cada comunidade, cada congregação, cada casa religiosa que vai dispondo dessas realidades, né? E é interessante falar disso até porque, não sei, hoje que existem redes sociais e que existe uma exposição muito maior do sacerdote como figura pública, então vocês podem me ver, não sei como eu fui, faz alguns dias estive em Balneário Camboriú. Nossa, o padre vai para Balneário Camboriú, fica lá num hotel. Não, eu fiquei numa casa de uma pessoa que me hospedou com muita generosidade. E não gastamos nada lá porque a pessoa cozinhou todos os dias para nós com muita generosidade. O padre Felipe foi para Brasília e atender um day camp, um family day, perdão, lá em Brasília, um encontro de famílias, jovens, famílias abertas à vida, família numerosa. Nossa, o padre viajou de avião para Brasília, mas também recebeu essa passagem das pessoas dali, daquele encontro, que ofereceram ao padre a passagem para que o padre estivesse lá, né? Então, assim, nós, em concreto religiosos, não temos salário. Então, como é que viajam tanto? Porque as pessoas nos chamam e nos oferecem, nos pedem ajuda. É parte do nosso ministério. Confesso que ser diocesano é bastante mais difícil essa disponibilidade para poder sair da sua paróquia e ir atender em Brasília, por exemplo, né? Eu tenho minha paróquia, já tenho muito trabalho aqui. Nós estamos para servir as paróquias, para servir as dioceses, para servir ao povo de Deus, para testemunhar a vida religiosa ao povo de Deus. Então, talvez temos certa, não completa, mas certa maior disponibilidade de ir para um lugar para outro, mas obviamente não temos o salário e as pessoas nos oferecem essa ajuda, né? Eu faço meu trabalho na Diocese de Joinville e eu estou Joinville, São Francisco, Guaramirim, vou para Itapuá, várias cidades ali próximas, obviamente graças à oferta do povo de Deus, porque tendo que pagar gasolina e o aluguel da minha casa e fora todos os gastos normais de uma vivência de qualquer pessoa, mas com esses 1.500 que eu recebo mensais não daria. Mas, como eu falei, graças a Deus o povo muito generoso e nos vai dando tudo o necessário. Sim, né? as pessoas às vezes se assustam assim, né? Não, mas como que vai? Né? Até agora que estamos no objetivo de trocar o carro aí, estamos fazendo propaganda aqui, não, mas pois temos que conseguir. Então tem pessoas que já estão ajudando, pouco a pouco vão ajudando, pois e aí vão juntando para poder fazer a troca do carro. A congregação não consegue diretamente oferecer a troca de um carro. Então, pois, diferentemente, na diocese os párocos recebem o carro é da paróquia, então o pároco se move, o carro fica ali. Claro que o padre depois, com o salário dele, ele pode comprar um carro se ele quiser, mas os carros ficam na paróquia, né? Os carros que os párocos disponibilizam. Nós também, pois o carro pertence à congregação, mas no caso nós, quando precisamos fazer alguma troca, pois nós temos que correr atrás de ajuda para poder fazer a troca do carro, né? Então, isso para entender, né, um pouco a diferença na prática de um sacerdote religioso e de um sacerdote diocesano, eu vou falar no final, mas já me adianto, não estou para nada dizendo, e falo devagar para ficar muito claro, que um é melhor que o outro. Né? Não estou para nada dizendo isso. No final eu vou fazer referência a essa
essa afirmação, negação que eu fiz agora, né? Um dia talvez seja interessante, eu acho que você não vai tocar hoje, é fazer um pouco como nasce a realidade até, porque praticamente antes a vida religiosa quase nasce junto com o sacerdócio, pois todos são missionários, né? Pois os apóstolos todos são missionários, então nasce um pouco a realidade da vida diocesana, da vida religiosa antes que a vida diocesana. A vida diocesana, como conhecemos, estabelecida por dioceses, por paróquia, é posterior à vida religiosa, né? Então, um dia talvez a gente pode comentar um pouco sobre essa realidade. Da estrutura em si, como está, né? Como vemos hoje, é muito posterior. Se eu não me equivoco, Papa... Quem estabelece? Tem bispos que vão estabelecendo um pouco na sua diocese. Quem organizou mais foi Carlos Borromeu, né? Porque quem organizou os seminários. 1500? Não, quando é ele? 1500 e pouco, creio, né? Por ali. E já existia São Bento, fazia muito tempo, os eremitas, não? Porque a vida religiosa é talvez o central da vida de Cristo, né? A vivência da vida de pobreza, de castidade e obediência é central. Então, o discípulo de Jesus Cristo seguia a essa realidade. Então, existia uma realidade religiosa maior do que uma realidade sacerdotal, né? E ainda hoje existem muito mais religiosos do que sacerdotes, né? Religiosos e religiosas, né? Mas essa realidade sacerdotal, com toda essa estrutura, vai nascer muito posteriormente, não? Então, tem essa realidade primeiro de viver como Cristo, depois essa realidade religiosa que começa a se reunir em grupos, né, em comunidades. Então vão nascendo os primeiros monastérios, as primeiras congregações, muitos desses eram eremitas e formam uma ermita grande em que já vários começam a viver. Então é assim como vai se criando a vida religiosa, né, ao longo dos séculos na igreja, e esse estabelecimento de uma vida diocesana, de um bispo diocesano, pois é bem posterior, né? Muito bem, nós falamos que tem dois elementos da vida religiosa: os votos dos conselhos evangélicos, né, pobreza, castidade e obediência, e o segundo elemento é a vida comum. Então falamos já da diferença na prática entre um sacerdote diocesano e um sacerdote religioso com relação à vivência dos votos. Agora vamos falar sobre a vida comum, o que significa isso, né? Ou seja, o sacerdote, sendo religioso, ele vive em uma casa religiosa e faz vida comum com outros membros da sua comunidade. Não é correto pensar em um sacerdote que, sendo religioso, vive sozinho. Dentro da vida comum, ele se submete aos horários, normas, regulamento, vivência comum dos membros da comunidade. De novo, falando de nós, né? Temos o nosso horário de acordar todos os dias, rezamos juntos na capela as laudes, todos os membros juntos, né? Temos um horário para o almoço, todos juntos, os que estão em casa, obviamente, de repente algum já está no ministério, né? Então não volta para almoçar porque está no ministério, ficou almoçando com alguma família, com algum padre, alguma igreja, enfim, né? Mas os que estão em casa têm um horário. Eu vou lá na cozinha agora e faço meu almoço. Não, tem um horário de vida comum, né? Temos um momento onde é obrigatório que todos estejam, né? No caso nosso, domingo à noite, é obrigatório todos estarmos aqui no jantar, depois estar a segunda-feira todos juntos até mais ou menos às 3 da tarde. Esse galo quer dizer que estamos na metade, né, Padre Felipe? Estamos no final. Estamos o quê? No final? Já mais 40 minutos, eu falei que hoje você ia falar bastante. Vamos lá, estamos acabando. Estamos indo já para o final, então, né? Então, na segunda, ficamos domingo à noite e segunda-feira até mais ou menos umas 4 da tarde, 5 da tarde, é obrigatório todos estarem também, né? Nós temos nosso momento de recreação em comunidade, quando dá para jogar, que o número de membros permite um jogo de futebol ou de vôlei, a gente joga juntos. É obrigatório estar com a comunidade. Para poder viver um pouquinho também da nossa vida comunitária de descanso, né? E o padre diocesano? O padre diocesano ele pode morar sozinho. De fato, a grande maioria dos padres diocesanos moram sozinhos. Ele organiza seu horário em função, sua agenda em função dos seus compromissos da paróquia. Então, não é que ele tem obrigatório um horário para estar. Não, ele organiza o seu horário de acordo com suas funções, né? Algumas questões práticas. A questão do sustento de vida. O religioso, tornando-se membro da congregação, membro de um instituto religioso e entregando toda a sua vida nesse instituto, ele não tem nada como próprio. Porém, o instituto se responsabiliza do seu sustento.
Então, é o instituto quem acolhe o membro e se responsabiliza pelo seu sustento. Então, pelo meu voto de pobreza, é verdade, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso de um sapato? Mas eu posso pedir ao meu superior e ele vê o modo de que eu tenha um sapato. Porque é algo que eu preciso para realizar meu apostolado, minha missão. Eu sou religioso e eu peço para o meu superior um iPhone 10, um iPhone X, ou eu não conheço dessas coisas, então eu não sei qual é a última geração do iPhone. Provavelmente o meu superior me dirá que não é algo que eu precise e, portanto, ele não vai me dar. Pelo menos eu tenho certeza que aqui na comunidade ele não vai dar, não, porque não temos para isso, né? Mas também é algo que eu não preciso, né? Se fosse algo necessário. Sei lá, eu preciso de um celular. Ele me dará um Samsung, um Nokia daqueles de abrir e fechar ainda, né? Mas, enfim, isso para dizer que a congregação se faz responsável, o instituto se faz responsável pelo seu sustento e para que você tenha todo o necessário para a sua missão. Mas o necessário, não o supérfluo, não o luxuoso. Então, se eu posso ter um Samsung simples, por que eu vou pedir um iPhone de última geração? Enfim, né? Isso para deixar claro também que não se trata de que então a vida é fácil, a gente pode ter tudo que a congregação dá tudo. Não é bem assim, né? Também isso implica que quando um religioso esteja ancião, velhinho, né, e não tenha mais força, quando o Padre Felipe e eu já não temos mais força para fazer nada, nós vamos estar numa casa da congregação e a congregação vai se responsabilizar pelo nosso sustento. O Padre Felipe falava do tema dos diocesanos que recebem o seu salário e pagam seus benefícios de todo INSS e tudo isso, porque de repente no futuro eles vão precisar. Nós, como religiosos, temos a congregação que se responsabiliza por nós. Eu conheço muitos diocesanos que já, velhinhos, voltam para sua família, para sua casa, mas assim, com o seu salário, com sua aposentadoria. O tema das transferências é outro tema interessante, de ver. É sabido que na igreja se procura que os padres sejam transferidos a cada certo período. Pois bem, o sacerdote diocesano ele será sempre transferido dentro do território da sua diocese. O religioso não. O religioso ele pode ser transferido a qualquer comunidade do instituto e não depende, como falamos, do bispo, e sim do superior religioso. Então, eu me ordenei sacerdote, legionário de Cristo, e o meu superior me destinou a trabalhar no Brasil, e o meu superior do Brasil me destinou a trabalhar como formador em Curitiba. Depois de um ano como formador em Curitiba, eu não sei se eu fiz bem ou mal, mas resulta que depois de um ano o meu superior do Brasil me destinou a trabalhar na Pastoral Vocacional de Joinville. E lá eu estou já há 4 anos. Então, claro que eu me apresentei ao bispo de Curitiba quando eu cheguei para me dispor às determinações da diocese, mas quem mandou em mim foi o meu superior religioso. E chegando em Joinville, me apresentei ao bispo de Joinville para seguir o que ele me diz, mas quando o meu superior religioso me diga, pode dizer amanhã, chega uma carta ao Padre Renan, tem que ir para Roma. Pois eu vou para Roma porque faz parte da obediência também, Já o diocesano, ele é transferido, sim, porém sempre dentro do território da sua diocese. Sim, existem exceções, mas falando do denominador comum, as transferências são sempre dentro do território da diocese, Enfim, vamos encaminhando então para o final, Acho que já deu bastante para falar sobre esses 2 elementos, vida comum e votos religiosos, vida diocesana e vida religiosa dentro do sacerdócio, Eu quis preparar esse tema porque, como eu disse, eu falo com muitas pessoas que sinto que não entendem, confundem as coisas, porque uns sim e outros não, ou como falam para mim, padre é rico. Eu falo assim, mas eu tive que fazer uma vaquinha quando começou a pandemia, porque não tinha dinheiro para aluguel, sei lá, porque eu viajo para outros lugares, porque eu não tenho lugar fixo, porque... Onde que o senhor celebra? Não tenho lugar fixo. Mas como não tem lugar fixo? Enfim, A resposta... Engraçado, deixa eu fazer uma... Faz nossa amiga Desirê aqui do Reino
né, com jovens do apostolado Sonhar Acordado, falava, nossa, acho que o Padre Neco é rico, né? Ele deve ter família rica, né? Porque, nossa, ele já viajou para a Itália, já viajou para os Estados Unidos, já viajou para a Espanha, já viajou para o Chile. Nossa, ela disse que a Desirê disse que morreu de rir. Ela falou, não, a congregação que mandou ele para lá como parte da formação dele, para estudar e tudo, né? Que ele escolheu para onde tem que ir, não, como parte da nossa formação, que a nossa formação é fora e é muito mais barato porque a gente faz nas nossas próprias casas, na nossa própria universidade, né? Ao invés de ter que pagar uma universidade fora, é muito mais barato viver numa nossa casa, viver uma casa nossa e estudar numa universidade nossa, né? Sim, no fundo, todas essas questões de por quê, a resposta sempre será, na minha condição, né? Porque eu sou religioso. E eu, como religioso, não tenho lugar fixo dentro da Diocese de Joinville, e porque, como religioso, não tenho salário, e porque, como religioso, vivo das ofertas, enfim, né? É importante que uma conclusão seja feita com relação à superioridade ou inferioridade, né? Isso não existe. Eu não gosto de falar de um padre superior ao outro, melhor que o outro. Eu gosto de falar de vocação. E vocação é um chamado de Deus, como a gente já falou aqui também no Católico Você Sabia, né? Particularmente, falo por mim, né? Eu já tenho muitos amigos ali na Diocese, o trabalho que a gente realiza na Diocese de Joinville é muito em comunhão com o clero local, isso eu fico muito, muito feliz até com o bispo e com os padres de Joinville que fazemos uma boa comunhão, né? A gente tem nossos momentos de confraternização, nosso churrasquinho, tudo, né? Em alguma ocasião até eu não tive como ir porque não tinha como contribuir e os padres me falaram, vai, a gente paga para você, enfim, né? Acho muito bonito isso. E confesso, né? Acho que não é imprudente nem nada, né? Confesso que eu já recebi vários convites de padres amigos na Diocese e de poder passar para a Diocese de Joinville, deixar a congregação religiosa e ir à vida diocesana, né? Fala, vem aqui, você conhece a gente, você se deu bem aqui, vem para a Diocese. E o que me faz sempre dizer não é que eu não me sinto chamado a ser sacerdote diocesano. Eu me sinto chamado a ser sacerdote religioso legionário de Cristo. Claro que estimo muitos diocesanos, tanto que somos amigos, tanto que quando eles precisam eu tento ajudar e quando eu preciso eles me ajudam muito. No entanto, Deus me chama a isso. Não sinto que Deus me chama a ser diocesano. Porém, não necessariamente o estilo de vida se faz um melhor que o outro. É melhor o diocesano, é melhor o religioso que o diocesano porque o religioso deixa tudo e vive da providência. Não, eu conheço muitos, né, posso falar nomes de sacerdotes diocesanos que eu conheço que levam uma vida muito santa e muito exemplar. E posso falar de diocesanos que são de religiosos que são mais dados a uma vida mundana ou mais cômoda. Como também posso falar nomes de religiosos que são muito santos. Enfim, não é o ser religioso ou o ser diocesano que faz você ser mundano ou exemplar como sacerdote, e sim o responder a Jesus Cristo. E se Jesus Cristo chama a ser diocesano e você responde sim a Jesus Cristo, você será um diocesano exemplar se vive com o que Cristo pede que você viva. Então, e também sobre a vida religiosa, né? Não se trata aqui de ser uns melhores que os outros, mas sim de cumprir cada um com o chamado ao qual o Senhor lhe faz e, portanto, ser generoso e responder a essa que é uma verdadeira vocação, né? A vida religiosa, a vida diocesana é uma vocação e cada um responde de acordo com a sua vocação. Não significa que um é melhor que o outro, mas que Jesus chama a um a certo estilo de vida e a outro chama a outro. Isso, cada um tem a sua vocação, né? Espero que tenha ajudado, então muito obrigado pela atenção. Achei que ia ser até mais breve, mas que bom que a gente pôde comentar várias questões, né, sobre o sacerdote diocesano. A gente poderia falar muito mais sobre a espiritualidade, sem dúvida, né, mas eu quis centrar-me na essência. E a essência da vida religiosa é votos, pobreza, castidade e obediência, e vida em comum, né? E o diocesano não faz nem votos, obviamente está chamado a viver as virtudes, mas não faz voto,
e tampouco está obrigado à vida comum. Então, essa é a principal diferença, e depois tem essas aplicações práticas que nós já colocamos aqui, mas como eu falei, cada um responde à sua vocação e cada um cumpre o chamado de Deus e se santifica de acordo com o estilo de vida próprio ao qual Deus lhe chama. Muito obrigado pela atenção, então acho que dá para ficar aqui já, né? Muito obrigado. Agora sim você bateu o recorde de conteúdo, porque a gente começou, creio, com 3 minutos, já estamos em 50, então você falou bastante matéria. Tá vendo então, só? Mas isso é bom, né? Porque o conteúdo, eu acho que, sobretudo, também a gente tem que até nos limitarmos, talvez, em outras coisas para poder deixar um bom conteúdo para vocês também, porque essa é a ideia também, né? Mas, pois, vai dentro dos nossos planos e dos planos de Deus aí também, sobretudo, de poder ajudá-los também, pois, com mais esse programa aqui para vocês, pois, nos vemos semana que vem, pois esperamos também com um programa duplo, porque como falamos já, pois outubro vai ser bem reduzido, não, outubro não vai existir, novembro também metade do mês, pois não vamos estar, não, como eu comentei, vou estar fora de missões, lá ajudando pois o bispo diocesano no Grajaú, não, no Guarujá, ixi, agora eu já até esqueci. Não é Maranhão lá? É, Maranhão, mas a diocese chama... Eu acho que é Grajaú, porque, ou então... Grajaú. Outra coisa, sei lá, já até confundi os nomes lá, agora. Que é pra praia, né? Não, mas é Maranhão, tranquilo, que é bem metido assim no meio do estado. Mas é isso, né? Então vamos estar o mês de outubro todo fora, né? Eu vou estar uma semana em casa, mais ou menos, 10 dias em casa, depois vou estar... metade de novembro também fora, então vamos retornar. Então semana que vem vai ser os últimos 2 programas de setembro e da nossa pausa até retornarmos em novembro. Pois uma alegria novamente estar aqui com vocês, pois já sabe, comentários, queixas, reclamações, pois católico-você-sabia@gmail.com, católico-ce-sabia, tudo junto, @gmail.com. E pois aí vocês quiserem, então façam um repasso dos nossos programas. Vamos chegar ao programa número 81 antes desse mês e meio, né, off, que vamos ter, um pouco mais de mês e meio off. De repente a gente consegue gravar lá em Canela, né, que a gente tem fazer essa ordenação diaconal, não sei, vamos ver o que Deus nos prepara por aqui, né. Mas Deus abençoe muito, minhas orações e minha bênção. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.